Deus nunca nos envia para um lugar onde Ele não esteja, em que Ele não nos acompanhe também. Você reconhece que Deus está te conduzindo em todos os caminhos da sua vida? Mas e se você estiver passando por um monte de problemas? Será que você pode pensar que Ele está ao seu lado ou que Ele te abandonou no meio do trajeto? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender como o Espírito Santo nos acompanha e dirige a nossa história. Fique ligado, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus conhece as nossas lutas, os nossos fardos, as nossas dores. E Ele não quer que você carregue tudo isso sozinho. Ele quer te oferecer cura, alívio, descanso nele. Você quer saber como isso é possível? Eu te conto na semana Vem a Mim, dos dias 18 a 22 de setembro, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui conectados mais uma vez na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. Que privilégio poder abrir aqui esse programa falando aí com você, de norte a sul do país, em qualquer outro lugar do mundo. Aqui do cenário do Está Escrito, eu quero desejar a graça e a paz do Senhor sobre a sua vida. Receba aí, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre como o Espírito Santo está presente na nossa história. Para isso, deixa eu perguntar para você, você tem orgulho da sua história? Quando você olha tudo que você já viveu, as coisas que você já passou, você acha que valeu a pena passar por tudo isso? Como é que Deus tem conduzido a sua história? Será que ela tem sido de lutas, tem sido de derrotas, tem sido de muitas batalhas e de poucas vitórias? A maior demonstração da direção de Deus na nossa vida não está naquilo que nós recebemos, mas daquilo que nós nos tornamos. A sua maior bênção, ela não se observa durante a jornada, mas a gente entende de fato no nosso destino. Eu queria mostrar hoje para você a história de uma pessoa que foi dirigida por Deus, foi dirigida pelo Espírito de Deus, e ela serve de referencial para você e para mim. Então agora pega aí a sua Bíblia, eu quero ir com você ao livro do Gênesis, capítulo 41, nós vamos ler aqui a partir do verso 38, vamos entender como o Espírito Santo dirigiu a vida de José. Abriu aí sua Bíblia, Gênesis 41, do verso 38 em diante. Diz assim o texto bíblico. Disse Faraó aos seus oficiais. Olha que frase interessante. Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais ainda Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro.
e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, e inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E finalmente, verso 45 diz: e a José chamou Faraó de Zafenate Paneia. Vamos parar aqui um pouquinho. Eu queria destacar o verso 38. Nós encontramos aqui, provavelmente, uma das frases mais impactantes da Bíblia. Olha o que diz aqui o verso 38. Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? O Espírito Santo estava presente em cada momento da história de José. Esse era o segredo. Mas como é que isso aconteceu na vida dele? Vamos lembrar um pouquinho da história dele? José foi parar no poço. Depois, ele foi vendido como escravo. Lá, conseguiu trabalhar na casa de um homem muito importante do Egito. Depois ele foi preso, acusado falsamente. Pergunta é: como o Espírito conduziu a vida dele, se você pode ver um monte de aparente fracasso? Como é que pode Deus estar conduzindo alguém que está fracassando, que está enfrentando dificuldades, que está passando por problemas? Existem aqui, no texto que nós lemos, dois elementos muito importantes que estão relacionados à forma como Deus dirigiu cada momento da história de José. São dois elementos que estão presentes e que vão nos ajudar a compreender a direção do Espírito Santo na vida desse grande personagem bíblico. Que elementos são esses? Esses elementos, eles aparecem sempre na vida de José. Dois detalhes. O primeiro, as vestes. O segundo, os sonhos. Se você olhar para a vida de José, são as duas coisas que saltam assim. As vestes e o sonho. E os sonhos. O que isso tem a ver com a direção do Espírito Santo? O nome José, na língua hebraica, significa aquele que acrescenta, ou o acréscimo de Deus, ou ainda o Senhor multiplica, Deus prospera. O nome José tem origem na língua hebraica Yosef, que quer dizer ele acrescentará, se referindo a Deus. Ou seja, já no próprio nome há aqui uma afirmação de que Deus está dirigindo, Deus está guiando. E como é que Deus estava dirigindo? Como é que Deus estava guiando a vida de José? Nós temos aqui o primeiro elemento que eu quero examinar na história dele, o assunto, o tema das vestes, que é um marcador narrativo na história. Toda vez que você vê isso, você percebe a mão de Deus guiando, protegendo, conduzindo José. E eu queria que você voltasse à história comigo no livro do Gênesis, agora no capítulo 37, o verso 20. Aliás, capítulo 37, dá uma olhadinha comigo, o verso 23. Diz assim: mas logo que chegou José a seus irmãos, olha só o que aconteceu. Despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Olha só que interessante. As vestes de José tinham um significado muito importante. Quando você vai estudar a história, toda vez que a roupa de José aparece, ele está no meio de alguma coisa especial. Olha só que interessante. A primeira evidência da roupa, das vestes de José, ele, já no começo da sua história, aparece associado ao amor do seu pai por causa da roupa que ele recebe. Olha só comigo aqui no capítulo 29, o verso 30. Vamos entender por que José recebeu uma roupa especial. Capítulo 29, o verso 30, diz literalmente assim, olha, 29 e 30. Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Olha que interessante.
Jacó teve mais de uma esposa. Não é porque ele queria isso, ele foi enganado pelo sogro, que se livrou das duas filhas de uma vez só com um único genro. Uma coisa meio estranha que aconteceu. Quando a Bíblia vai falar desse relacionamento polígamo que José tinha com essas duas irmãs, a Bíblia diz que ele amava mais a Raquel do que a Lia. Você conhece a história. Lia deu mais filhos a Jacó do que Raquel. Mas o filho que Raquel deu era um filho especial. Capítulo 37, dá uma olhadinha comigo. Capítulo 37, o verso 3 e o verso 4. Diz assim: Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Pare um pouquinho. Você tem irmãos? Lá em casa nós somos em 4 filhos. Se você, como eu, tem irmão, você poderia dizer qual irmão, qual irmã é o queridinho ou a queridinha do papai? Olha que interessante. Jacó teve vários filhos, mas tinha um que ele amava mais. E para piorar a situação, ele deixava isso muito claro para todo mundo. Como é que ele manifestou isso? O seu amor ficou cada vez mais evidente, especialmente a partir de um momento quando ele deu uma túnica de vestes talares para José diante dos seus irmãos. José era o filho querido do seu pai. Eu não sei se você se sente assim, o filho querido, ou filho preterido do seu pai, da sua mãe. Mas o fato é que as vestes na história de José significam o amor que o pai tinha por ele. Esse amor era muito evidente dentro da história. Toda vez que você vai à Bíblia, na história de José, e encontra as vestes, você descobre que aqui você está diante do amor do pai. Seguindo a história, quando a gente observa José diante do pai, você percebe que quando José nasceu, o pai, Jacó, decide ir embora para casa. Está no capítulo 30, o verso 25. Quando Raquel dá à luz a José, ele diz: não, agora é hora de eu ir embora. A família começa praticamente a girar em torno desse filho e segue aí a história. Quando Jacó vai glorificar, vai honrar o seu filho, ele entrega uma capa especial para esse filho. Agora, o que é que ele estava fazendo quando ele estava dando uma capa, que era esse símbolo especial que ele estava entregando para aquele filho? Alguns especialistas da Bíblia entendem que aqui nós estamos diante de um ato de entrega de primogenitura. Você sabe que José não era o filho mais velho, ele era o mais novo. Mas tem um detalhe: os filhos mais velhos davam muito problema. O filho mais velho se deitou com uma das concubinas do pai. Por causa disso, o pai tirou dele a primogenitura. E quando o pai tira dele a primogenitura, vai conceder a ele, agora o filho querido, a primogenitura. É o que diz aqui o primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, verso 1. Diz literalmente assim: quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Observe que na história a gente vai encontrar José recebendo a túnica e muito provavelmente alguns comentaristas enxergam nesse ato a transmissão da primogenitura de Rúben para José, do mais velho para o mais novo. É isso que a Bíblia diz no primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, verso 1. É por isso que José passou de ser o filho mais amado pelo pai a ser o irmão mais odiado. E quando ele vai visitar os irmãos, a primeira coisa que eles querem fazer é arrancar a roupa. Sabe por quê? Se a roupa representava o amor do pai para com ele, os irmãos não podiam tolerar o amor do pai para com seu irmão.
Mas as vestes continuam representando esse relacionamento especial. A história de José segue, você lembra? Ele agora vai parar no Egito, vendido como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar, um importante homem, e quando ele está ali trabalhando, a Potífera, uma mulher sedutora, ela tenta levar José ao pecado. E quando você olha a cena, se você puder avançar comigo, capítulo 39, o verso 12, diz assim, capítulo 39, o verso 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Se as vestes representavam o amor do pai para aquele filho, que era um filho íntegro, quando ele vai parar lá na casa de Potifar, e aquela mulher sedutora, sagaz, tenta manter um relacionamento extraconjugal, ela queria trair o seu marido com ele. Aquele menino, aproximadamente 17 anos, ele então diz assim: não, eu não posso pecar contra Deus. O seu esposo me entregou tudo, menos você. E aí, ele então foge daquela mulher. E ele deixa nas mãos daquela mulher as suas vestes. Aquelas vestes que a princípio representavam o amor de Deus, que passaram a representar o ódio dos seus irmãos, agora passam a representar a integridade de José e não compactuar com um pecado tão grave quanto o pecado da imoralidade, do adultério. Fugir agora, para ele, não era encontrar uma vida de escravo. Agora, ele se tornaria um prisioneiro. As pessoas dizem assim, que quando José fugiu, aliás, quando ele foi ao encontro dos seus irmãos, ele foi parar no fundo do poço. E eu te pergunto, tem um lugar pior para se estar do que o fundo do poço? Sim. Sabe qual é? É a escuridão de uma masmorra. Ele, por causa de uma denúncia, que era uma denúncia mentirosa, foi parar dentro de uma masmorra. E agora, quando você encontra lá José na masmorra, abandonado, esquecido, você agora pode ver um detalhe muito interessante na história. Capítulo 41, o verso 14, diz assim: então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Veja, ele como um escravo, um prisioneiro, era considerado um indigente, estava lá vestindo trapos. Mas agora o Faraó o chama e diante do Faraó ele muda a sua roupa. Mas ele não sabia o que lhe aguardava. Pela direção do Espírito de Deus, aquele menino que era amado pelo pai, protegido pelo pai, agora está diante da pessoa mais poderosa de todo o mundo da época. E é diante dessa pessoa poderosa que você encontra o discurso que nós lemos no começo. Faraó olha para José e diz aqui, o verso 42, ele tira o seu anel de sinete da mão e o põe nas mãos de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Veja, se as vestes representavam o amor do pai, se ele viu esse amor sendo arrancado uma vez por ódio, por inveja, viu esse amor sendo arrancado mais uma vez por causa do adultério, por causa do pecado, se ele foi parar na masmorra, agora a história termina com José vestido com finos trajes reais. Sabe por quê? O Espírito Santo estava conduzindo para restabelecer o fim que José deveria chegar. Ainda que você hoje esteja vestindo trapos, que a vida tenha sido ingrata contigo, Deus é capaz, através desse elemento da história de José, a te dizer que Ele vai te levar para o final que Deus escreveu. Não é o que o ódio dos irmãos ou das pessoas pode fazer, não é o que a acusação mentirosa pode até mesmo chegar à sua vida, mas é aquilo que Deus escreveu, aquilo que Ele determinou para a sua vida. O segundo elemento,
os sonhos. Aqui também a gente vê a direção do Espírito. E quando a gente vai no capítulo 37, o verso 5, a gente lê: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Então, lhe disseram. Aliás, o verso 9. Teve ainda um outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também com o sol e a lua e as 11 estrelas que se inclinavam perante mim. E o verso 10 diz: contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Quando a gente lê a história de José, além das vestes que marcam a direção do Espírito na história desse grande personagem bíblico, os sonhos apresentam também a direção do Espírito na vida de José. Lá no começo, Deus dá um dom especial para ele. Esse dom, o dom de interpretar, de enxergar a história antes do acontecimento, de ver o futuro. Quando ele vê, o seu pai duvida, diz assim: escuta, você vai governar sobre a minha casa, os irmãos duvidam. Segundo a ótica das pessoas, José não poderia fazer aquilo que Deus disse que ele faria. Mas é o homem mais poderoso da terra. É o faraó, essa presença apoteótica no final da história, que reconhece aquilo que nem os seus irmãos, e muito menos o seu pai, eram capazes de reconhecer. E no texto que nós começamos aqui, 41, o verso 38, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E o verso 40, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Olha só que coisa extraordinária. A história de José é a grande demonstração que o Espírito de Deus, ele conduz cada pedaço do nosso caminho. Olhando para ele, pode até parecer que os seus sonhos, na verdade, lhe trouxeram grandes pesadelos, mas ele não via assim. Quando você vai aqui no capítulo 45, verso 8, você encontra literalmente José dizendo: assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Olha que interessante. José entendia que a sua história não estava sendo governada pelo ódio dos seus irmãos, não estava sendo dirigida pela indiferença do seu pai, pela acusação mentirosa da esposa de Potifar. Ele entendia que mesmo na masmorra, mesmo no poço, em qualquer lugar que ele estivesse, o Espírito de Deus estava trabalhando para levar aonde ele precisava chegar. Quando eu olho para José, eu entendo que quem vive dirigido pelo Espírito de Deus, nunca, absolutamente nunca, se sente perdido pelo caminho. Ele se encontra durante a viagem com a providência, até mesmo nos momentos de aparente ausência da presença do Senhor. No final de tudo, o faraó olha para José e, através das suas palavras, nós encontramos aqui um reconhecimento final da soberania de Deus na vida, na história e no ministério desse grande homem. Ele dá um novo nome para José. Qual o significado desse nome? Zafenat Paneia. Na língua hebraica significa Deus fala e ele vive. Zafenat Paneia talvez signifique no hebraico também o revelador de segredos, o homem que conhece o extraordinário. O próprio faraó entendia, ao olhar para José, que havia um poder diferente que estava conduzindo o seu caminho.
O significado do nome de José, talvez na língua egípcia, poderia significar o Salvador do mundo. Porque quando ele olhava para aquele homem, ele entendia que apesar de ser de carne e osso, ele era uma representação do divino, do extraordinário. Talvez você tenha chegado até aqui com as pessoas fazendo o que fizeram com José, tentando arrancar os símbolos da direção, da presença e do amor do Pai na sua vida. Mas eu queria te lembrar que o final da história, ele nunca falha, ele nunca erra. Deus consegue escrever por caminhos tortuosos o mais lindo de todos os finais. Foi exatamente isso que aconteceu com José. No final da sua história, ele pôde testemunhar para o seu pai, para os seus irmãos, que a ação deles, de ódio, de indiferença, ele pôde testemunhar que a ação de mentira, acusação fraudulenta da esposa de Potifar, também estavam submissas ao plano extraordinário de Deus. Você está cansado de sofrer? Está dando tudo errado para você? Espere, o final ainda não chegou. Quando ele chegar, você vai se surpreender com a forma pela qual o Espírito conduziu e conduzirá a sua história. Você quer confiar? Mas está difícil para continuar? Se apegue com Deus, clame ao Espírito. Eu quero fazer isso agora com você. Quero pedir para que Deus continue te mostrando que não foi nada neste mundo que te trouxe até aqui, mas foi o Espírito de Deus te conduzindo em cada momento da sua história. Você pode orar comigo? Senhor, estamos aqui pela fé, dando as mãos, ainda que à distância. Nós nos unimos para viver como José, a certeza de que os nossos passos são dirigidos pelo Espírito Santo. É Ele quem nos conduz em meio às dificuldades e problemas deste mundo. O final da história ainda não chegou. O Senhor prepara as pessoas para o palácio, nos porões. Se estamos no porão, Senhor, abra os nossos olhos para o palácio que logo, logo chegará. Conduza, Senhor, mais uma vez, esse amigo, essa amiga, pelo poder do Espírito, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu queria te apresentar mais uma vez aqui esse guia de estudos, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Se quer conhecer mais, então você precisa pedir agora mesmo pelo WhatsApp 12 982 44 4449. Se você pedir, nós vamos enviar para o seu melhor endereço e você vai poder, através desse guia, estudar quais são os planos de Deus para a sua vida, para a sua história e qual é a ação do Espírito que você precisa aprender mais hoje, agora. Você vai receber de graça, então você não tem desculpa, é só pedir. Na verdade, nós temos aqui uma grande parceria com os Anjos da Esperança. Eu quero agradecer você, que é Anjo da Esperança, por abençoar a vida de tantas pessoas que podem receber não somente esse guia, mas o sinal da TV Novo Tempo. Obrigado, você tem feito muito para que a esperança seja multiplicada. Se você ainda não é anjo, é só ligar aqui no 12 0 operadora 12 21 27 30 30 e dizer: eu também quero ser anjo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer a sua companhia e também te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.